Ela dizia que me apoiava, mas copiava tudo que eu fazia. Um dia, eu mostrei minha originalidade. Preciso colocar para fora uma coisa que está me consumindo há muito tempo. Meu nome é Laura, tenho 31 anos, sou designer gráfica. E tem essa pessoa na minha vida, a Sofia. A gente se conhece desde a faculdade, então já são aí uns 10, 11 anos. No começo, nossa, era incrível. Sabe aquela amiga que parece que te entende sem você precisar falar muito? Que te apoia, te incentiva? Era a Sofia. Eu me sentia super à vontade com ela. Achava que tinha encontrado uma amizade para a vida toda. Ela era divertida, cheia de energia, e parecia genuinamente feliz pelas minhas conquistas. Parecia. Mas aí, as coisas começaram a mudar. Ou talvez eu que comecei a enxergar direito. Não sei, foi devagar. Tão sutil que eu mesma duvidava do que estava vendo. Começou com coisas pequenas, bobas até. Eu comprava uma blusa diferente. Uma coisa que eu achei num brechó, sabe? Única. Uma semana depois, lá estava a Sofia com uma blusa, idêntica. Ai, Laura, amei tanto a sua que procurei até achar uma igual. Gêmeas de estilo, ela dizia, rindo. Na primeira vez eu achei graça. Na segunda, com um colar específico que eu usava muito, já achei estranho. Nossa, Sofia, igual mesmo. E ela? É que você tem um gosto tão bom, me inspira. Quem reclama de ser inspiração, né? Eu me sentia mal por ficar incomodada. Só que não parou por aí. Foi escalando. Eu decidi cortar o cabelo bem curtinho, um corte mais ousado. 2 semanas depois, quem aparece com o cabelo igual? Sofia. Mesma coisa. Vi em você e achei tão moderno, tão corajoso. Tive que fazer também. E sempre com esse sorriso, essa admiração estampada no rosto. Eu comecei a me sentir, sei lá, vigiada? Como se tudo que eu fizesse passasse por um scanner e fosse replicado. Comecei a fazer aulas de cerâmica. Era uma coisa minha, sabe? Um momento para relaxar, colocar a mão na massa, literalmente. Contei pra Sofia, animada. A reação dela foi tipo: ah, cerâmica. Que legal. Mas não faz muita sujeira? 1 mês depois, adivinha quem estava na mesma turma de cerâmica, no mesmo estúdio? Ela. Laura, você não sabe. Pensei melhor e resolvi tentar. Você parecia tão feliz fazendo. E não é que eu amei? De repente, cerâmica era a paixão da vida dela. Ela começou a postar fotos das peças dela. Muitas vezes imitando o estilo das minhas, falando sobre como a arte tinha transformado a vida dela. A minha paixão virou o palco dela. O pior foi quando começou a invadir minhas ideias, meu trabalho. Eu sou designer, né? Vivo de criar. Um dia, desabafei com ela sobre um projeto pessoal que eu estava desenvolvendo. Um aplicativo com uma pegada bem específica. Uma coisa que eu achava que ninguém tinha pensado ainda. Mostrei uns rascunhos. Expliquei o conceito. A Sofia ficou super empolgada. Laura, isso é genial. Sério, vai fundo. Você tem ouro nas mãos. Conta comigo para divulgar, para tudo. Me senti tão validada, tão apoiada. Ingenuidade minha. Alguns meses depois, numa roda de amigos em comum, ouço a Sofia, falando animadamente sobre um projeto dela, um aplicativo, com uma pegada muito, mas muito parecida com a minha ideia original. Não era idêntico, ela mudou uma coisinha aqui, outra ali, deu uma roupagem diferente. Mas a essência, o núcleo da ideia, era meu. Meu estômago gelou. Eu fiquei sem reação na hora. Depois, chamei ela num canto, tentei falar, sem acusar diretamente. Nossa, Sofia, que coincidência. Lembra aquela ideia que te mostrei? E ela com a maior naturalidade do mundo. Ah, sim, super legal a sua ideia também. Acho que a gente teve inspirações parecidas, né? Normal,
Mentes criativas pensam. Parecido. E sorriu. Aquele sorriso que antes me confortava e agora me dava calafrios. Isso se repetiu. Com ideias menores, com abordagens de trabalho, com posts nas redes sociais. Eu postava uma foto de uma viagem com uma legenda mais reflexiva. No dia seguinte, lá estava um post da Sofia, num lugar diferente, mas com o mesmo ângulo de foto, a mesma vibe na legenda. Eu comecei a usar uma gíria específica, uma coisa boba. De repente, a Sofia não parava de usar a mesma gíria, até o jeito de rir. Às vezes eu ouvia ela rindo e parecia um eco da minha própria risada. Era bizarro, e o tempo todo, a cada cópia, vinha o discurso do apoio. Laura, você é minha maior inspiração. Eu te admiro tanto, amiga. Eu só quero te ver brilhar. Era como se ela usasse essas palavras como um escudo. Como eu poderia reclamar de alguém que dizia me admirar tanto? Eu me sentia culpada por me sentir invadida, sufocada. Parecia que eu estava sendo egoísta, mesquinha. Quem não gostaria de ser inspiração? Mas não era só a cópia. Tinha uns comentários, umas alfinetadas disfarçadas. Tipo, eu mostrava um trabalho novo, orgulhosa. Ela dizia, nossa, tá lindo, Laura, bem, interessante. Você pensou em talvez fazer sugestão que descaracterizava totalmente meu trabalho? Só uma ideia para deixar ainda mais profissional. Ou então, adorei. Essa sua saia é a mesma da semana passada, né? Caiu super bem em você da outra vez. Coisas que sozinhas parecem nada, mas juntas, somadas à cópia constante, era um jeito de me diminuir, de me colocar para baixo, enquanto ela se apropriava do que era. Eu comecei a me sentir esvaziada. Como se eu não tivesse mais nada que fosse só meu. Minhas roupas, meu cabelo, meus hobbies, minhas ideias. Tudo era compartilhado, replicado, e muitas vezes ela acabava recebendo mais crédito ou atenção por aquilo que começou comigo. Eu me sentia uma versão beta, e ela, a versão 2.0, melhorada. E o pior era essa sensação constante de estar sendo observada, analisada. Comecei a ter medo de compartilhar minhas ideias, minhas conquistas, até minhas pequenas alegrias, porque eu sabia que de alguma forma a Sofia ia dar um jeito de copiar, de se apropriar, sempre com aquele sorriso de apoio no rosto. É desgastante viver assim, pisando em ovos com sua própria vida, com medo da sua melhor amiga. É como ter uma sombra que não só te segue, mas tenta tomar o seu lugar, enquanto jura que só quer te ver brilhar. E o pior, gente, o pior é que quando eu tentava falar sobre isso, parecia que eu estava falando grego, ou que eu era a louca da história. Sabe quando você sente uma coisa muito forte, muito clara para você, mas ninguém mais parece enxergar? É desesperador. A primeira pessoa com quem tentei conversar foi o Marcos, meu namorado. A gente tá junto há 3 anos. Ele conhece a Sofia, acha ela animada. Um dia, depois daquele episódio do aplicativo, eu cheguei em casa péssima. Sentei no sofá e desabei. Contei tudo, a cópia da ideia, o jeito que ela falou como se fosse normal. O Marcos ouviu, me abraçou, mas a reação dele foi: sei lá. Amor, calma. Tem certeza que foi bem assim? A Sofia é meio expansiva, né? Às vezes ela se empolga. E essa coisa de aplicativo, tanta gente tem ideia parecida hoje em dia. Será que ela não se inspirou em outra coisa e só coincidiu? Eu tentei explicar que não era só isso, que era um padrão. Falei do cabelo, das roupas, da cerâmica. Ele suspirou. Laura, você não acha que tá um pouco sensível demais com isso? Ela te admira tanto, vive falando bem de você pra todo mundo. Leva como um elogio, pô. Melhor ser copiada do que ignorada, não?
Elogio? Eu me senti tão invalidada. Ele não estava entendendo a sensação de invasão, de apagamento. Para ele, era só a Sofia sendo a Sofia, e eu que estava exagerando. Saí da conversa me sentindo pior do que antes, sozinha. Aí tentei falar com a minha mãe. Minha mãe adora a Sofia. Desde a faculdade, quando a Sofia ia lá em casa, minha mãe sempre dizia: "Que amiga de ouro você arrumou, filha. Tão pra cima, tão educada." Liguei para ela, tentei explicar o que estava acontecendo, a angústia que eu sentia. A resposta: "Ah, Laurinha, mas a Sofia é um amor de pessoa. Tenho certeza que ela não faz por mal. É o jeito dela, talvez. Ela te admire tanto que acaba imitando sem perceber. Você sempre teve um gosto tão original. É natural que as pessoas queiram ser como você. Não fica chateada com isso, filha. Releva. A amizade assim não se acha fácil." Relevar. De novo. Parecia que eu estava reclamando de barriga cheia. Ninguém entendia que não era admiração. Era outra coisa. Uma coisa que me sufocava. Minha mãe só via a fachada simpática. A amiga de ouro. Com os amigos em comum, então? Pior ainda. A Sofia é super popular, sempre foi. Chega nos lugares, anima todo mundo, faz piada, elogia. Quem vai acreditar que essa pessoa tão legal tem esse lado sombrio? Tentei tocar no assunto com a Carol e o Pedro, amigos nossos desde a época da faculdade. Estávamos num barzinho, a conversa estava leve. Eu mencionei, meio sem jeito, sobre como a Sofia tinha aparecido com um projeto muito parecido com o meu. A Carol olhou para o Pedro, meio desconfortável. "Ah, Laura, sei lá. A Sofia é meio avoada às vezes, né? Capaz dela nem ter ligado uma coisa na outra." O Pedro completou. "É, e ela sempre te elogia tanto. Vive falando da sua criatividade. Acho que ela não faria nada para te prejudicar de propósito. Talvez seja só falta de noção?" Falta de noção. Era essa a explicação que davam. Ninguém queria se envolver. Ninguém queria comprar a briga. Interpretando mal, era mais fácil achar que a Sofia era só sem noção. Eu me senti completamente isolada no meu próprio grupo de amigos. Parecia que eu era a única que via a maldade. Ou pelo menos o problema real naquilo tudo. Comecei a me questionar. Será que eu estou louca? Será que estou sendo paranoica? Egoísta? A voz dela dizendo "eu te admiro tanto" ecoava na minha cabeça, misturada com as reações dos outros. Era um tormento. Eu estava me sentindo num beco sem saída. Guardando tudo para mim, porque falar só me trazia mais frustração e solidão. Eu via a Sofia copiando minhas coisas, minhas ideias, meu jeito, e tinha que sorrir e fingir que achava normal, que achava um elogio. Por dentro, eu estava gritando. Até que um dia, no trabalho, eu estava almoçando com a Júlia. A Júlia entrou na agência há pouco tempo. A gente não era super amiga, mas se dava bem. Ela também é designer, uma pessoa mais observadora, mais quieta. Eu estava mexendo no celular, vi uma foto que a Sofia tinha postado. Era uma foto de um cantinho da casa dela, recém-decorado, com um vaso de cerâmica idêntico a um que eu tinha feito e postado semanas antes, e um quadro com uma paleta de cores e um estilo de ilustração que lembravam muito, mas muito mesmo, um trabalho meu recente. Eu devo ter feito uma cara, porque a Júlia perguntou: "Tudo bem, Laura? Parece que você viu um fantasma." Eu hesitei. Contar ou não contar? Seria julgada de novo? Mas eu estava no meu limite. Respirei fundo e falei. Não tudo de uma vez, mas comecei pela foto, pelo vaso, pelo quadro. Falei da sensação estranha, da frequência com que isso acontecia. A Júlia ouviu atentamente, sem interromper. Olhou a foto no meu celular. E então ela disse calmamente: "Laura, isso não é normal, não é admiração, não é falta de noção. Isso é estranho pra caramba. E essa coisa do aplicativo que você mencionou?
Isso é muito sério. Eu arregalei os olhos. Pela primeira vez, alguém não estava minimizando, não estava me chamando de sensível ou paranoica. Alguém estava vendo o que eu via. A Júlia continuou. Olha, eu não conheço sua amiga direito, mas esse comportamento de copiar tudo, até ideias de trabalho, isso não é saudável, não é coisa de amigo. Amigo te apoia, te inspira, mas não te copia descaradamente e ainda tenta te diminuir com comentários passivo-agressivos. Ela usou as palavras exatas que eu sentia, mas não conseguia articular por medo de parecer louca. Passivo-agressivo, cópia descarada, não saudável. Ouvir isso de outra pessoa foi como se um peso enorme saísse das minhas costas. Eu não estava inventando. Eu não estava exagerando. Naquele momento, conversando com a Júlia, eu senti um alívio imenso. Uma validação que eu precisava desesperadamente. Não resolveu o problema com a Sofia, nem apagou as reações do Marcos, da minha mãe e dos nossos amigos, mas me deu uma certeza. A certeza de que meus sentimentos eram válidos, de que o que estava acontecendo não era normal, nem aceitável. Alguém finalmente tinha visto, tinha ouvido. E isso, mesmo sendo só uma pessoa, fez uma diferença enorme para mim. Pelo menos, eu sabia que não estava sozinha na minha percepção. Mas a confusão dentro de mim... essa ainda estava longe de acabar. Sabe, conversar com a Júlia foi um respiro. De verdade. Ouvir alguém dizer, isso não é normal, foi como tirar um peso das costas que eu nem sabia que estava carregando tão pesado assim. Por um momento, eu pensei, pronto, agora eu sei que não tô louca. Agora as coisas vão mudar. Mas não. É tão simples, né? A confusão que a Sofia plantou aqui dentro, nossa, ela é persistente. Mesmo com a validação da Júlia, a culpa não foi embora. É engraçado como funciona. Uma parte de mim sabe que o comportamento da Sofia é errado, invasivo. Mas a outra parte... essa outra parte fica me cutucando. Laura, ela diz que te admira. Ela te elogia na frente dos outros. Será que você não tá sendo ingrata? Eu me pego pensando nos primeiros anos da nossa amizade, nas risadas, no apoio que parecia real. E aí vem a culpa. Culpa por sentir raiva de alguém que, pelo menos da boca pra fora, só tece elogios. Culpa por querer ter minhas coisas, minhas ideias, só pra mim. Isso é egoísmo? É mesquinhez? Eu fico me perguntando se uma pessoa boa se sentiria assim. Se uma amiga de verdade não ficaria feliz em inspirar tanto alguém. A voz da minha mãe ecoa. A amizade assim não se acha fácil. E se eu estiver jogando fora uma amizade valiosa por causa de quê? De orgulho ferido? De vaidade? Essa dúvida me corrói. E junto com a culpa vem o medo. Um medo que me paralisa. Medo de confrontar a Sofia. O que eu diria? Sofia, para de copiar minhas coisas. Como ela reagiria? Conhecendo ela, imagino 1000 cenários e nenhum é bom. Ela poderia rir, dizer que estou imaginando coisas, me chamar de louca na cara dura. Ou pior, poderia fazer o papel de vítima. Chorar, dizer que só queria ser como eu, que minha acusação a magoou profundamente. E aí, quem sairia como a vilã da história? Eu, claro. A amiga ingrata e cruel que acusou a pobre coitada que só a admirava. Tenho medo de como ela poderia distorcer a situação para os nossos amigos em comum. Medo de ficar ainda mais isolada. E tem outro medo. O medo de perder a amizade. Mesmo sendo essa amizade confusa e desgastante, são 10 anos. 10 anos de história, de momentos compartilhados. Mesmo que agora eu questione a sinceridade deles. Romper com isso assusta. É como tirar uma peça fundamental, mesmo que torta, da estrutura da minha vida social.
E se eu estiver errada? E se o Marcos e minha mãe estiverem certos e eu estiver exagerando? O medo de tomar uma atitude drástica e depois perceber que cometi um erro terrível é paralisante. Então eu fico quieta, engulo seco, sorrio amarelo quando ela aparece, com mais uma cópia. A dúvida é constante. A Júlia me deu um norte, mas as vozes do Marcos, da minha mãe, da Carol, do Pedro, elas ainda estão aqui. Será que não é só coincidência? Será que ela não faz por mal? Você não está sendo sensível demais? Eu repasso cada incidente na minha cabeça, tentando encontrar uma explicação que não seja a cópia, intencional. Será que aquela ideia do aplicativo era tão óbvia assim e ela realmente pensou em algo parecido sozinha? Será que o corte de cabelo era só uma tendência e ela teria cortado de qualquer jeito? Será que a cerâmica foi só uma fase? Eu tento. Juro que tento dar o benefício da dúvida. Mas aí eu lembro do olhar dela, do sorriso calculado, dos comentários passivo-agressivos. E a certeza volta. Mas logo em seguida, a dúvida me puxa de novo para baixo. É um cabo de guerra dentro da minha cabeça. E eu estou no meio, sendo puxada para todos os lados. E tudo isso cansa. Cansa demais. É uma exaustão mental que parece que não tem fim. Estar perto da Sofia virou um exercício de vigilância constante. O que eu posso falar? O que eu posso mostrar? Cada palavra, cada gesto meu parece que vai ser analisado e, eventualmente, replicado. Eu me sinto esgotada. Comecei a evitar postar coisas que eu gosto muito nas redes sociais. Comecei a ser vaga quando falo sobre meus projetos, mesmo os pequenos. Até escolher roupa de manhã se tornou um pequeno estresse. Será que ela vai aparecer com uma igual semana que vem? Parece besteira, eu sei. Mas é a soma dessas pequenas coisas que me deixa exausta. Essa tensão constante afeta tudo. Meu trabalho, minha criatividade. Como posso criar livremente se tenho medo de que minhas ideias sejam roubadas ou imitadas antes mesmo de florescerem? Afeta meu humor. Chego em casa muitas vezes sem energia, irritada por nada, e acabo descontando no Marcos, que não entende direito o porquê. Afeta minha vida social. Às vezes, evito sair com nosso grupo de amigos só para não ter que encontrar a Sofia, para não ter que fazer o teatro do tá tudo bem. Eu me sinto presa. Presa nessa dinâmica com ela. Presa na incompreensão dos outros. Presa dentro da minha própria cabeça, com essa guerra de sentimentos. Culpa, medo, dúvida, exaustão. É um ciclo vicioso. Eu quero sair, quero respirar, quero ser eu mesma sem medo, sem filtro, sem essa sombra constante. Mas como? Como quebrar esse padrão sem causar um terremoto na minha vida? Como encontrar minha voz no meio de tanto barulho, tanta confusão que ela criou aqui dentro? Eu olho no espelho e às vezes não me reconheço. Vejo o cansaço nos meus olhos, a hesitação nos meus gestos. Cadê aquela Laura mais leve, mais espontânea? Parece que a Sofia, na ânsia de me copiar, acabou me apagando um pouco. E a confusão é tanta que eu nem sei mais por onde começar. Depois de toda essa confusão, dessa angústia, dessa sensação de estar sendo apagada, aconteceu uma coisa. Não foi planejado, não foi um grande confronto com gritos e acusações. Foi mais sutil, eu acho. Mas foi a primeira vez em muito tempo que eu senti que fiz algo que era só meu, sem pensar na Sofia, sem medo da cópia. Foi no meu aniversário de 31 anos, algumas semanas atrás. Eu sempre fazia uma festa maior, convidava todo mundo, aquela coisa. E a Sofia, claro, sempre estava lá. Muitas vezes até ajudando a organizar, o que na prática significava dar pitaco em tudo, e depois fazer uma festa muito parecida para ela mesma meses depois.
Dessa vez, eu não queria. Eu estava exausta demais para a performance social, para ter que lidar com ela, com os olhares, com a atenção. Eu só queria paz. Queria algo que fosse genuinamente meu. Então, eu decidi não fazer festa nenhuma. Nada. Zero. Não avisei ninguém com antecedência. Só o Marcos, claro. No dia do meu aniversário, peguei o carro e dirigi até uma cidadezinha na serra que eu sempre quis conhecer. Um lugar super pequeno, tranquilo, sem nada muito instagramável. Sabe, passei o dia andando por lá, comi num restaurante simples, li um livro numa praça. Foi só isso. Foi simples. Mas foi a primeira vez em anos que eu fiz algo no meu aniversário que era 100% para mim, sem me preocupar com o que os outros iam pensar, ou com o que a Sofia ia copiar. Eu nem postei nada nas redes sociais naquele dia. Foi um respiro profundo, uma reconexão comigo mesma que eu nem sabia que precisava tanto. Claro que as mensagens de parabéns chegaram, inclusive a da Sofia, super animada. Amiga, feliz aniversário. Cadê a festa? Não recebi convite, tá tudo bem? Eu respondi de forma educada, mas vaga. Obrigada, Sofia. Resolvi fazer algo mais quieto esse ano. Tudo ótimo por aqui. A reação dela foi estranha. Primeiro, silêncio. Depois, uns dias depois, ela me mandou uma mensagem. Laura, fiquei pensando. Você tá diferente. Tá tudo bem mesmo entre a gente? Senti você distante no seu aniversário. Fiz alguma coisa? Aquela culpa, né? Voltou na hora. Mas eu respirei fundo e mantive a linha. Imagina, Sofia. Só estava precisando de um tempo mais introspectivo mesmo. Coisa minha. Aí veio o drama que eu falei. No fim de semana seguinte, estávamos todos na casa da Carol e do Pedro. A Sofia chegou e, do nada, começou a contar, super empolgada, que tinha feito uma viagem surpresa de autoconhecimento para uma cidadezinha super charmosa e desconhecida, na Serra. Ela descreveu o lugar, o restaurantezinho simples mas autêntico, a praça onde ela meditou. Era óbvio para mim que ela tinha descoberto para onde eu fui. Talvez perguntando pro Marcos, que pode ter comentado sem maldade, ou stalkeando alguma localização que eu possa ter deixado escapar depois, e replicado a minha experiência, íntima e pessoal. Mas ela contou como se fosse a ideia mais original do mundo, a jornada espiritual dela. Só que dessa vez, algo em mim mudou. Eu não senti aquela vontade de chorar de raiva ou frustração. Eu senti pena e um cansaço diferente, um cansaço de chega. Enquanto ela falava, eu a observei. Observei a necessidade dela de transformar tudo em performance, até um dia quieto na serra. E pela primeira vez, eu não reagi com um sorriso amarelo. Eu não disse, nossa, que legal, Sofia. Eu simplesmente fiquei quieta. Quando ela terminou de falar e olhou para mim, esperando validação, eu só dei um sorriso mínimo, quase imperceptível, e mudei de assunto, perguntando pro Pedro sobre o trabalho dele. A Sofia ficou visivelmente desconcertada. O sorriso dela vacilou. Ela tentou voltar ao assunto da viagem dela mais tarde, mas eu continuei sem engajar naquela narrativa. Não fui grossa, não fui rude. Eu apenas não participei do teatro dela. Eu não dei a ela a reação que ela esperava, nem a admiração, forçada, nem a raiva que talvez ela até quisesse provocar para depois se fazer de vítima. Eu mostrei minha originalidade não só na minha escolha para o aniversário, mas na minha reação à cópia dela. Eu me recusei a jogar o jogo. Desde esse dia, o clima entre nós está esquisito. Ela está mais cautelosa perto de mim. Às vezes me olha de um jeito estranho, como se estivesse tentando me decifrar. Não houve mais cópias tão óbvias nessas últimas semanas, mas também não houve mais a máscara do super apoio. Há uma tensão no ar que não existia antes, uma distância. E eu não sei se isso é bom ou ruim.
Uma parte de mim sente um alívio por ter quebrado aquele padrão, por ter me recusado a alimentar a dinâmica dela. Mas a outra parte está apavorada. E é por isso que eu tô aqui falando com vocês. Porque eu cheguei num ponto que eu não sei mais o que fazer. Essa minha atitude no dia da festa na casa da Carol foi a coisa certa? Eu deveria ter continuado quieta, ignorando, relevando como o Marcos e minha mãe sugeriram? Ou eu fiz bem em sutilmente mostrar que eu não ia mais participar daquilo? Essa reação dela, de ficar desconcertada quando eu não validei a cópia da minha viagem, isso confirma que ela sabe o que faz? Que não é só falta de noção ou admiração. Ou será que eu tô interpretando tudo errado de novo, vendo maldade onde só tem sei lá o quê? Eu me sinto tão perdida. O que eu faço agora? Devo chamar a Sofia para uma conversa séria, colocar tudo na mesa, mesmo correndo o risco dela distorcer tudo e eu sair como a vilã? Ou devo simplesmente me afastar devagar, deixar a amizade morrer por falta de oxigênio, mesmo que isso signifique talvez perder outros amigos no processo? Essa amizade de 10 anos tem alguma chance de ser salva? Ou a única forma de eu me proteger, de recuperar minha identidade e minha paz, é cortando esse laço de vez? Eu sei que parece drama, mas viver sob essa sombra constante, com essa sensação de estar sendo copiada e diminuída ao mesmo tempo, me consumiu. E agora que eu dei esse pequeno passo que eu fui eu mesma naquele dia, e na minha reação, eu não sei qual é o próximo. O que vocês acham? Eu tô exagerando em sentir tudo. Isso? Eu deveria ter sido mais direta ou mais paciente? Vocês já passaram por uma situação parecida? Com alguém que parecia te apoiar, mas no fundo só queria ser você ou te diminuir? Como vocês lidaram? O que vocês fariam no meu lugar? Qualquer conselho, qualquer perspectiva, eu tô precisando muito ouvir. Me ajudem a entender, por favor. O que eu faço?